A cidade de Salvador, na Bahia, é o cenário deste nosso Hoje Tem Espetáculo. Pois aqui viveu Madre Joana Angélica, a heroína deste nosso programa. Mas não é apenas Madre Joana Angélica o objetivo central deste programa, e sim a história. A história em seu desenrolar, sugerindo diferentes versões de um acontecimento histórico, diferentes e até conflitantes versões. Em 1980, eu pude realizar um projeto de cinema educativo para a televisão, criando o piloto de uma série de TV a que batizei com o nome de O Gesto Histórico. O objetivo primordial desse piloto seria o de rever um grande momento de nossa história, rearticulando o acontecido histórico em vários pontos de vista. A televisão comercial no Brasil, todavia, não se interessou por essa nova forma de jornalismo, o jornalismo histórico. E esse nosso gesto ainda é, hoje, um sonho. Um sonho de poder criar uma televisão original e criativa voltada para a nossa realidade cultural e política. E é esse sonho que eu, finalmente, aqui, vou apresentar a vocês no nosso Hoje Tem Espetáculo. Esse é o Mosteiro da Lapa. A ordem religiosa é a das concepcionistas. Uma ordem severa de silêncio e clausura. Conta a lenda que sua fundadora, Beatriz da Silva e Menezes, era uma jovem filha de nobres portugueses que vieram servir na corte do rei da Espanha. Beatriz tinha então 17 anos e era de uma beleza incomparável. A rainha imediatamente convidou para sua dama de companhia. Mas era tão linda Beatriz que logo a rainha começou a sentir ciúmes e decidiu eliminá-la, trancando-a dentro de uma velha arca num dos aposentos do castelo. Beatriz ficou muito assustada. Não compreendia por que aquele castigo. Desesperou-se e começou a chorar, quando teve uma visão. Nossa Senhora da Conceição apareceu-lhe toda iluminada e disse-lhe que se ela tivesse fé, se ela rezasse, ela se salvaria. Mas ao sair dali, teria que fundar uma ordem religiosa. E Beatriz prometeu tudo, rezou, até que conseguiu escapar com vida de toda aquela aventura e foi mandada para um convento em Toledo. No meio do caminho, Beatriz teve outra visão. 2 monges se aproximaram da sua carruagem. Dizem até que um era São Francisco de Assis. E disseram que não esquecesse da promessa que tinha feito
a Nossa Senhora da Conceição. Mas estava muito alto para nós, irmã. Tá bom assim. E mais, recomendaram que, além dos votos habituais de pobreza, castidade e obediência, Beatriz fizesse ainda um voto de silêncio perpétuo. E Beatriz prometeu. Alguns anos depois, morreu a rainha de Espanha. E sua filha Isabel, que mais tarde viria a ser conhecida como Isabel a Católica, veio ao encontro de Beatriz em Toledo e ofereceu-lhe a sua ajuda em dinheiro para que ela pudesse fundar a ordem religiosa. Beatriz ficou muito contente. Agora estava tudo arranjado. Só faltava a autorização do Papa. E mandaram pedir autorização. Mas o navio que trazia a bula papal naufragou antes de chegar à Espanha. Convencida de que estava sendo castigada pela sua vaidade e pela sua beleza, Beatriz fez um novo voto. Cobriria o seu rosto para o resto da vida, caso conseguisse a autorização do Papa. E conseguiu. E de volta a Portugal, Beatriz fundou finalmente a Ordem das Freiras Concepcionistas, que teve como patrona Nossa Senhora da Conceição. Segundo a lenda, dizem que quando Beatriz morreu e descobriram o seu rosto, ele continuava jovem, perfeito, lindo, como era aos 17 anos. Todos os anos, religiosamente, no dia 2 de julho, os baianos vão às ruas e festejam com uma parada colorida e embandeirada a consolidação da independência brasileira. Nessa data, em 1823, quase um ano depois do 7 de setembro, os baianos conseguiram expulsar da cidade de Salvador as tropas portuguesas comandadas pelo brigadeiro Madeira de Melo. Há quanto tempo o senhor trabalha nesse negócio? 50 anos. 50? Dentro da idade de 12 anos que faleceu. Isso em 1928, fui trazido aqui por Teodoro Sampaio e Bernardino de Souza e até hoje já estou aqui. Todo ano se pinta esses pavilhões e quando dá 9 horas nós desfilamos até a Praça da Sé e às 14 horas desfilamos da Praça da Sé ao Campo Grande. Para trás, bandidos! Só passarei sobre o corpo de uma mulher. Assassino! Para trás, bandidos! Só passarei sobre o corpo de uma mulher. Assassino!
Até algum tempo atrás, o desfile contava com outros carros além do principal. Um deles, uma alegoria ao martírio de Joana Angélica, era patrocinado por uma família ilustre que destacava para a ocasião uma jovem que representava o papel da heroína. O carro desfilava debaixo de uma já tradicional pancada de chuva, parando em cada quarteirão para a representação do gesto histórico de Joana ao meio do povo emocionado. Há um grupo de soldados que querem invadir o convento. Esta é a casa de Deus! Fora! Fora! Defende-vos, bárbaros! Respeitai a casa de Deus! Esta passagem está guardada pelo meu peito. E não passareis, senão sobre o cadáver de uma mulher!
como é que foi? Ai, o que você achou? Sabe o que é? Uau, sabe o que é? Eu não sei. O que você achou? Eu achei que tinha uma emoção. Ah, eu achei que não tinha nenhuma, exatamente. Sabe? Não sei se é o local que não é o local que a gente devia fazer. Eu não sei, eu com as discussões de gente, eu comecei logo a querer representar. Depois não encontrava o alfinete. Não, eu tenho uma barriguinha aqui que me atrapalha um pouco, né? E eu não encontrava, eu tinha que ter um alfinete. O alfinete não furava a barriga, eu fiquei aflitíssima. Quer dizer, não saiu ruim, não, mas... Pintou sim. Tu já pintou certo? Pintou. Ah, eu fiquei tão aflita. É. Mas também não sei, acho que falta a porta verdadeira, falta aquilo que dava muito mais a emoção de dentro para fora do que realmente esse tipo de representação, que eu acho que pro público é ótimo, mas para mim, não sei, foi menos bom do que eu imaginava. É, vamos tentar, né? Vamos tentar de novo? Vamos lá. Vamos lá. Aí não tem nada de milagre, não tem nada de extraordinário. E depois não é uma coisa histórica, não tem dados históricos para isso. Isso aí é o que diz Shakespeare. Uma lenda vale mais do que um livro de história. Porque a lenda é a criação de todos, a livro de história é de uma autoria individual. Santo Antônio apareceu em Taparica durante a Guerra da Independência, pegando as balas e entregando ao homem para E colocar. apareceu também da fronte do Santo Forte São Antônio Pedro. apareceu aqui no Forte São Pedro. Tem um outro caso, parece Nossa Senhora nas guerras da Piedade em Itaparica. De vez em quando tem santo participando de guerra por aqui. Até que ponto o herói é necessário para se explicar muitas vezes os eventos? Puxa, aí ele tinha que começar falando em Carlyle e tal, uma erudição terrível e tal. O herói é necessário num determinado momento, mas ele não é o herói, não é o herói que faz a história. Ele pode, eventualmente, dar algumas coordenadas, algumas diretrizes, mas eu não creio que o herói faça a história. Tudo ocorre no contexto geral. É necessário o herói? Necessário a quem? A história? Ou é a história que cria o herói? Ah, puxa, isso é um negócio filosófico. Se o herói é necessário à história, não é necessário. Ele sempre circunstancial. Ele não é necessário à história. Eu vou lhe dizer, você já imaginou que seria uma história do bandeirantismo escrita do ponto de vista do índio? Borba Gato e Raposo Tavares seriam um herói de alguma coisa? A meu ver, o herói é um produto da história. Ele é, por assim dizer, concebido, né, gestado e parido pelas grandes oficinas da história. Ele, nesse sentido, é produto da história, mas ele também é produtor da história. Então há uma relação dialética entre esses dois polos. Então o herói é um produto produtor de história. Eu acho que quando numa determinada circunstância histórica se abre o espaço para a heroicidade, o herói se torna necessário e aparece. Eu acredito que a figura da nossa madre Joana Angélica ilustra muito bem esse ponto de vista. Do ponto de vista factual, né, não se sabe até hoje se ela, por exemplo, era uma revolucionária ligada ao movimento de libertação nacional. Não se sabe se ela, ao morrer, defendia apenas a virgindade ou a integridade do mosteiro dela, ou se ela foi vítima de um acontecimento fortuito, da violência gratuita de uma tropa avinhada, ébria, etc. Não se sabe disso. A história não apura exatamente o motivo subjetivo que a levou a agir. Entretanto, a madre Joana Angélica é uma autêntica heroína. Por quê? Porque a força da estrutura daquele momento a leva a inscrever-se na história como heroína. Por quê? Ela viveu um momento crucial, aliás, um momento exemplar, que é o momento da libertação nacional. Naquele tempo, os baianos lutavam, né, pela independência nacional contra os portugueses e contra as tropas portuguesas. Então havia um choque armado. E essa é exatamente uma situação exemplar. Então, quando a Joana Angélica foi vitimada, né, pelas tropas portuguesas, ela necessariamente, do ponto de vista histórico, ela morreu pela liberdade. E nessa medida ela se tornou uma heroína, se tornou uma mestra da liberdade humana, porque ela colocou a liberdade acima da própria morte. Aliás,
Eu acho que esse episódio ilustra bem qualquer coisa a respeito da essência da heroicidade. O que é o herói? O herói é aquele capaz de morrer por alguma coisa. Nós sabemos que a morte é o nosso limite absoluto. Quer dizer, a morte é, por assim dizer, a impossibilidade de qualquer possibilidade. Entretanto, o herói é aquele que morre por alguma coisa, isto é aquele que realiza radicalmente um valor que transcende a própria morte e que transcende, inclusive, a própria realidade biológica do ser humano. E, nessa medida, o herói é um radical produtor de cultura, né? Ele realiza exemplarmente esse salto, né, da natureza para a cultura, e, por isso, o herói é reverenciado, é amado, é seguido, ele ilumina o caminho da história. Na manhã de 19 de fevereiro de 1822, segundo os historiadores, a cidade do Salvador já era um arraial de campanha. Muitos baianos já eram a favor da independência e receberam com desagrado a Carta Régia, na qual o governo de Lisboa substituía os governadores gerais por comandantes de armas. Para a Bahia era nomeado o brigadeiro português Madeira de Melo, substituindo o brasileiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães. Havia resistência à posse de Madeira. E na madrugada do dia 19, enquanto os políticos discutiam uma fórmula de conciliação, as tropas portuguesas já estavam nas ruas. Cumpre-me comunicar a Vossa Majestade que a cidade da Bahia, pela sua situação geográfica, pelo seu comércio, população e outras particularidades, é um dos portos do Brasil que convém conservar a fim de assegurar a estabilidade do reino. A importância do recôncavo torna ainda mais interessante a cidade e a província. Assim que se espalhou a notícia que o rei me havia despachado como governador das armas dessa província, exaltaram-se os espíritos inimigos da ordem e principiaram a opor-se à minha posse. Receei as tristes consequências de uma guerra civil, pois bem vi que os naturais do país estavam ufanos, julgando-se com forças suficientes para imporem a sua vontade como lei absoluta. Bem vi os impressos ou manuscritos mais incendiários e que mais giravam entre eles, vindos do Rio, São Paulo e Pernambuco, onde positivamente era atacada a autoridade de Vossa Majestade. 3 são os partidos políticos dessa cidade. O nosso, os naturais de Portugal, e 2 são os partidos dos naturais do país. Os poderosos em posses querem uma Constituição em que, como lordes, figurem independentes do poder de Portugal. O outro partido dos naturais do país, que por seus empregos ou posses não se ombreiam com aqueles, querem uma independência republicana. Tem-se chocado ambos esses partidos até aqui para vantagem nossa. Mas agora trabalham por reunir-se. E se conseguem, como é de esperar, é necessário muita força para os rebater. 3 são os partidos que existem nessa cidade. O nosso, dos naturais de Portugal, o partido dos poderosos, que querem uma Constituição em que, como lordes, figurem independentes do poder central. E o partido dos que, por suas posses ou empregos, não se ombreiam com aqueles que querem uma independência republicana.
Ambos esses partidos têm se chocado até aqui para vantagem nossa. Mas agora trabalham por se reunir e, se conseguem, como é de se esperar, será necessário grande força para os rebater. As visões mais analíticas, as visões mais atuais do processo da independência demonstram o acerto desta colocação de como estavam as coisas na política e na sociedade baiana nos anos de 22 e 23. Realmente, esta era uma cidade ambivalente, uma cidade portuguesa em aspectos e uma cidade brasileira popular. É importante enfatizar isso, brasileira popular em outros aspectos. Uma cidade portuguesa na medida em que continuava sendo a grande doca do embarque, em que continuava sendo o grande entreposto da produção do açúcar, com a projeção do comércio mercantilista português aqui no Atlântico Sul, vista muito mais como porto do Atlântico Sul do que como uma cidade administrativamente considerada. E então, esse português que aqui estava, ele não se sentia com nenhuma nem qualquer vinculação. Era um homem voltado para Portugal, esperando terminar seu tempo de vigência no comércio para voltar à terra, fazendo doações muito mais importantes às misericórdias e aos hospitais da sua aldeia, sempre pensando no retorno, sempre tendo os filhos naturais aqui, sempre casando lá, sempre sonhando com que a sua filha legítima casasse com o caixeiro português que viesse para cá. Em resumo, ele era um português para quem a independência era um processo rigorosamente herético. Agora, aqui, temos que voltar àquela classificação de Pareto. Esses eram os especulatórios. Aqui, os rentieri, isto é, os homens do recôncavo, lordes, como está colocado, e os populares da capital. Lordes do recôncavo, gente que se uniu aos populares da capital em termos de solução de compromisso. Isto é, havia um momento em que os interesses convergiam, tinham um inimigo comum, o inimigo pela independência, no caso. Mas as motivações de um grupo e de outro não eram as mesmas. O homem do recôncavo, o lorde do recôncavo, como está no texto, este queria uma independência muito mais elaborada, teoricamente, em função dos seus interesses fiscalistas, em função da sua teoria política. Era um agente graduado em Coimbra, um agente que, não esqueça que estamos em 22, 23, um agente que viveu a Europa dos últimos anos do século XVIII, dos começos do século XIX, um agente encharcada de Revolução Francesa, em termos de teoria, portanto, uma gente com toda uma ideia de independência, que era uma ideia vinda do livresco europeu, mas muito caldeada com os interesses de elite que eles significavam, que eles representavam como senhores de engenho. Agora, a gente da capital, não. Esta é perigoso fazer um anacronismo semântico, mas essa é o que se pode falar em termos de uma possível classe média que emergia aqui, os pardos. Gente que havia sofrido, conspirado, sido enforcada, torturado, em termos de uma independência republicana, a nível de que esta independência republicana pudesse significar a ascensão da sua condição aos postos de mando. Isto vem dos textos que estão nos papéis da conspiração dos alfaiates e por aí adiante. Há um momento de solução de compromisso. Esta classe média, ou classe mais popular de Salvador, tem interesses que se fundem com os interesses libertários de independência do recôncavo. Mas são dois estamentos perfeitamente delimitados. No furor dos combates não se pode evitar certos acontecimentos nem ouvidos para moderação. Muitos soldados dos batalhões e cavalaria, desesperados, mais com o fogo das casas particulares, até de um convento de freiras da Lapa, arrombaram e seguiram alguns desastres. Acho esse trecho muito expressivo e parece que o mais importante, talvez, de todo o acontecimento registrado. Porque no dia 19, no dia 20, o povo combateu mais do que a tropa na Bahia. E explica-se, no meu modo de ver, essa presença maior do povo pelos sofrimentos que o grupo português vinha impondo na cidade de Salvador. Essa gente
Não, evidentemente, só, como ensinou a Madeira, pela tropa de cavalaria, que era uma tropa brasileira, mas pela própria tropa portuguesa, foi atacada numa região que era predominantemente popular, como aquela em que se desenrolou o episódio do convento da Lapa. Os portugueses atacaram as residências, invadiram casas e roubaram. No folclore há o registro disso. Na Bahia não se usa mais santo com resplendor. Por causa da tropa lusa, olho viu, a mão andou. Na Bahia não se usa mais roupa no quarador. O soldado lusitano, olho viu, a mão levou. Porque eles realmente atacavam e saquearam nesta oportunidade, numa resistência do povo. Daí eu admiti que na área do convento, não tenho condições para afirmar porque os documentos não existem, que Joana Angélica tivesse dado guarida a essa gente, mas que a cidade toda que estava, a cidade brasileira, a gente brasileira combatendo contra os portugueses, essa gente realmente enfrentou corajosamente Madeira. A partir, exatamente, de conventos habitados, povoados com gente brasileira, com gente familiarmente vinculada ao episódio da independência, é perfeitamente legítimo você entender por que Soledade bota a coroa de louros no exército que vai entrando, por que são tão abertas as perspectivas da presença e da participação do convento da Lapa no episódio da independência, escondendo pessoas, ou facilitando o trânsito, isso como se Não diz? teria sido por isso que esse convento foi invadido e outro Eu não acho foram? perfeitamente plausível. Eu acho perfeitamente plausível num plano de uma hipótese que, se você me pedir para demonstrar documentalmente, eu não tenho condição. Mas se você prestar atenção às vinculações familiares, vinculações genealógicas de Joana Angélica com a gente de Nazaré, com a gente de Cachoeira. E eu acho, mas aí você não me peça para demonstrar documentalmente, que realmente ela era uma pessoa engajada no contexto das lutas da independência. Por essa versão, Madre Joana Angélica estaria ligada aos conspiradores do recôncavo baiano. Seria, de fato, mártir da independência por sua escolha. Não teria morrido apenas para defender a clausura do convento.
Os moços de Cachoeira estão chegando. Faça-os entrar. Acomodem-se, meus filhos. Sei muito bem dos perigos que estão correndo, mas isto é um convento e as nossas regras são muito severas. Entendo. Então são de Cachoeira. Somos. Gostaria de ajudá-los em vossa causa, mas... Essa madre, talvez pudéssemos acomodá-los no porão. É uma ideia. Por favor, queiram seguir. Venham. O espaço não é muito grande, mas é seguro. O senhor só pode se acomodar por aqui, por favor. Este é o convento da Lapa onde Joana Angélica morreu. As cenas anteriores foram filmadas no Mosteiro do Carmo. Neste portão, de madeiras espessas e intransponíveis, sempre fechado, começou o martírio de Madre Joana. Madre! Há um grupo de soldados que querem invadir o convento.
casa de Deus! Detendem-vos, bárbaros! Respeitai a casa de Deus! Esta passagem está guardada pelo meu peito. E não passareis, senão sob o cadáver de uma mulher. Muitas lendas, mitos e imprecisões continuam a cercar a história de Joana Angélica. Ela não morreu com um sorriso nos lábios, como se chegou a dizer, na hora em que foi varada pela baioneta do inimigo. Ainda se arrastou uns 150 metros até alcançar o claustro, onde foi encontrada no dia seguinte, já quase sem vida, por suas irmãs da ordem. Segundo o livro de registro do mosteiro, Joana Angélica morreu sem receber os sacramentos. E seu corpo foi sepultado no coro baixo da igreja, na sepultura número 9.
Para as freiras concepcionistas, ela continua a ser a mártir religiosa que atendeu aos chamados de Deus para defender o convento contra a invasão do inimigo. E assim fazendo, repetiu o gesto histórico de Santa Clara, que séculos e séculos antes, em Assis, resistiu à invasão dos sarracenos, erguendo a imagem do Santíssimo. O que é certo é que o gesto de Joana Angélica iniciou um período de dificuldades terríveis para as monjas concepcionistas. Sua sucessora na direção do convento teve de vender até as alfaias do mosteiro nos meses difíceis que se seguiram. Mas já em maio de 1822, Dom Pedro I e Dona Leopoldina participavam no Rio de Janeiro de solenes cerimônias fúnebres em homenagem à memória de Madre Joana. Assim, a história tem visto o gesto de Madre Joana Angélica de Jesus, com várias versões que se chocam, se repelem, entram por caminhos divergentes e tortuosos. Mas na memória popular, essas divergências têm pouca ou nenhuma importância. Na memória popular baiana, Joana Angélica é a figura mitológica, heróica, de alguém que representa a coragem, a dignidade nacional na luta contra o dominador português. Alguém capaz de representar o povo em seu desejo de libertação. Alguém capaz de se sacrificar por ele, para redimi-lo, para salvá-lo. Detendem-vos, bárbaros! Respeitai a casa de Deus! Esta passagem está guardada pelo meu peito. E não passareis, senão sob o cadáver de uma mulher.